Não, é só Machado. Olá, amigos. Oi, boa tarde. Estamos nesta segunda-feira aqui em Brasília, no gabinete. E eu quero, mais uma vez, agradecer você pela participação constante aqui na nossa página, né? Com comentários, com críticas, com sugestões e com apoio. E pedir a você, nos ajude a multiplicar essa página, né? Peça aos seus amigos também para se tornarem seguidores da nossa página, para que a gente possa conversar sempre e prestar contas do nosso trabalho. Eu estou sentindo um problema agora. A impressão que eu tenho, e eu acho que deve ser sua também, que muitos brasileiros não acompanhavam a política, não se interessavam pelo trabalho dos políticos no Congresso e até mesmo no Executivo. Havia muita alienação no país, até a banalização da corrupção, as pessoas estavam passivas, né? E nós começamos a assistir uma mudança a partir de 2013. Eu sinto isso quando eu abordo uma questão e alguém diz: ué, mas por que só agora? Por que não antes? Vou dar um exemplo. Quando eu falo da dívida pública, né, dessa dívida monumental, aí o sujeito diz: mas por que só agora? Por que não antes? Quando eu falo da corrupção, por que só agora? Não falou antes, já estava no Congresso há tanto tempo? Isso mostra que as pessoas não acompanharam o nosso trabalho. Essa preocupação nos levou, inclusive, a imprimir recentemente 2 separatas sobre o nosso trabalho aqui no combate à corrupção. A primeira foi sobre a Petrobras, né, com as 19 representações que protocolamos no Ministério Público Federal, que deram origem a inquéritos, né? E esta aqui, os 10.000 dias de combate à corrupção. Inclusive você pode acessar no nosso portal e verificar todo esse trabalho realizado nesses 10.000 dias de combate à corrupção. Então, o que está acontecendo é isso. Muitos passaram a acompanhar agora, né? É por essa razão que alguns se impressionam com aquele que grita mais alto agora. Tem gente gritando alto, né? Tem gente se apresentando com pose de valente, de herói do sertão, né? Tem gente falando grosso agora, né? Uma valentia incrível. E eu não sei onde estavam quando o Brasil estava sendo assaltado, né? Mas para aqueles que não acompanharam antes, acabam se empolgando com esses que gritam agora, né? Agora é fácil gritar. Mas, enfim, por isso que às vezes, ainda lá em Porto Alegre, no último sábado de manhã, quando nós recebemos lideranças políticas, militantes da política, que vieram conversar conosco, alguém disse lá: eu vim aqui para ser convencido. Veja, isso é um perigo, não é? Porque eu vim aqui para ser convencido. Isso significa que para ele basta esse último grito. Se o último grito for convincente, ele vai se convencer, né? E aí o Brasil pode se danar depois, né? Porque nós vimos aí nos últimos anos, né, como os governantes mentem, né, como os candidatos mentem, fazem falsas promessas, prometem e depois esquecem as promessas, né? Então, se alguém chega agora e diz: eu vim para ser convencido, é porque quem mentir bem mesmo e fazer a promessa mais bonita pode convencê-lo. E isso não é bom para o Brasil, não é bom para a democracia, não é bom para quem depende do governo, não é? É por isso que eu digo: é preciso refletir muito sobre a nossa realidade, sobre o futuro do Brasil, sobre o drama que nós estamos vivendo, sobre essa tragédia política histórica que vai marcar época. É a tragédia da corrupção e da incompetência administrativa, do aparelhamento do Estado. Então, é preciso se convencer pelo histórico, pela trajetória, pelo itinerário. Uma boa pergunta quando alguém pedir o seu voto: aonde você estava quando o Brasil estava sendo assaltado? Esta é uma boa pergunta.
A outra coisa que perguntam muito, não é? Hoje estou aqui para responder perguntas. Já vamos responder algumas perguntas que estão chegando. Mas perguntam sempre, qual o seu programa de governo? Bem, o Macron, dizem, se elegeu na França sem programa de governo. Na campanha passada, me parece, só a Marina Silva apresentou um programa de governo. E ela teve muitos problemas porque apresentou esse programa de governo. Essa formalização de uma proposta escrita dá margem a uma polêmica interminável. Os adversários copiam e colocam defeito também, né? Então, programa de governo a gente vai apresentando aos poucos durante a campanha eleitoral e até antes dela. Por exemplo, eu não venho já repetindo incansavelmente que a prioridade para o Brasil é mudar esse sistema de governança promíscuo do aparelhamento do Estado, que limita a capacidade de investir em setores produtivos. Essa é a principal proposta de governo, no programa de governo, não é? Acabar com esse sistema, inaugurar um novo sistema de governança e um novo conceito de Estado. Por isso a gente fala reforma do Estado, um novo conceito de Estado. Esse que está aí faliu, quebrou. Se fosse uma empresa privada, o governo estaria com a falência decretada. Então, nós temos que definir um novo conceito de Estado. Durante a campanha, os candidatos terão a oportunidade de conversar com a população e dizer qual é o conceito de Estado que cada candidato defende, né? E assim, todas as reformas, enfim, será um longo debate. Não há como você chegar e perguntar assim, qual o seu programa de governo? Eu aqui, nessa comunicação rápida com você, vou dissertar qual é o meu programa de governo, né? Linhas básicas, sim, é possível, mas desenhar um programa detalhadamente, em poucas palavras, é impossível. Uma outra questão que nós estamos já que estamos conversando sobre isso, sempre indagam de candidatura, aí dizem, mas lá no jornal tal, fizeram uma matéria sobre os candidatos e você não está lá como candidato. Lá no Ceará fizeram uma pesquisa agora e o seu nome não foi incluído nessa pesquisa como candidato. O jornal Metro publicou uma matéria e tal, e não está lá o seu nome como candidato. Esse é o primeiro desafio, né? Vencer a descrença. A visão política, a minha visão política é bastante diferente da visão política de alguns jornalistas, de alguns cronistas, de alguns analistas e de muitos políticos. É bem diferente. A análise que eu faço do quadro eleitoral, por exemplo, é bem diferente do que outros fazem. Há aqueles que continuam advogando a tese de que para alguém chegar a vencer uma eleição necessita de muito dinheiro e de grandes estruturas partidárias, por isso advogam as grandes alianças. Então, um candidato que não tem dinheiro e não tem um partido grande, ele não tem chance e por isso acabam excluindo até da relação dos candidatos, não é? Então, essa é a descrença. O desafio inicial é vencer essa descrença. É convencer as pessoas que o eleitor brasileiro está desencantado, está indignado, está revoltado, mas ele não perdeu o juízo e a inteligência. Ele tem inteligência para fazer ele próprio a análise política que considera a mais adequada e de dispensar intermediários para escolher o seu candidato. Ele não vai votar num candidato a presidente da República simplesmente porque o deputado que ele conhece apoia. Ele não vai votar em determinado candidato a presidente da República porque ele integra um grande partido e conseguiu construir uma grande aliança de vários partidos. Não, ele vai escolher um candidato a presidente com o qual ele se identifica.
em razão do seu comportamento, da sua postura, da prática política, da cultura política que ele defende, né? Eu imagino dessa forma, porque eu não subestimo a inteligência das pessoas, né? Eu acho que até ao contrário hoje, as grandes estruturas estão condenadas. A Operação Lava Jato arrasou esses partidos, colocou todos no pântano aí da imoralidade pública e, portanto, estar longe deles pode ser uma vantagem, não uma desvantagem, né? Então, essa é uma questão que está aí ainda, né? Há articulistas que ainda não fazem essa leitura que eu estou fazendo, por isso que eu disse, eu tenho uma visão diferente, agora resta saber quem tem razão. Eu posso estar enganado. Por que não? Porque eu não posso estar enganado. Mas eles podem estar enganados também, não é? E quem sabe eu posso estar certo. O que você acha disso, né? Faça a sua análise, a sua apreciação e o seu julgamento. E vamos aguardar para ver quem tem razão. E vamos continuar aqui agora com as perguntas. O Antônio Ogawa. Essa preocupação sobre revisão da prisão em segunda instância não é só do juiz Sérgio Moro, mas de toda a nação, diz o Antônio. O Supremo não deveria nem colocar em pauta essa discussão. Isso é querer beneficiar bandidos, ladrões e corruptos, e isso é mesmo que incentivar mais crimes dessa natureza. Será que os homens considerados acima de qualquer suspeita e de grande saber jurídico querem transformar o Brasil em país sem lei? Tem razão, Antônio, concordo em gênero, grau e número com você. Apoio a sua tese, defenda a sua tese. O Supremo não pode frustrar a nação, voltando atrás, numa decisão que só empolgou o país, porque significou combater a impunidade. Obviamente, se nós retornamos à situação anterior, estaremos passando a ideia de que estamos com medo de implantar no Brasil uma nova justiça. E é este o desejo do povo, a aspiração maior da nação brasileira. Por isso, nós também esperamos que isso não ocorra. Aliás, aproveito, Antônio, para dizer também que tentam desqualificar o juiz Sérgio Moro, o procurador Deltan Dallagnol, o procurador Janot. Essa é uma conspiração contra a Operação Lava Jato que está mudando, sim, o Brasil. Está mudando esse cenário da política brasileira, sobretudo. Essa é uma conspiração. Nós temos que combater isso. Temos que fazer o contraponto. Não podemos deixar que estas pessoas de má fé desqualifiquem aqueles que estão reabilitando as esperanças do povo brasileiro numa sociedade mais justa. O juiz Sérgio Moro é inatacável, tem que ser respeitado. Deltan Dallagnol, da mesma forma, é um jovem promotor que tem que ser respeitado, que vem fazendo, na coordenação da força-tarefa da Operação Lava Jato, lá em Curitiba, um grande trabalho. Ele tem sido fundamental. E o Procurador-Geral Rodrigo Janot, da mesma forma. É claro que todos são seres humanos sujeitos a erros, mas a seleção de acertos recomenda que eles sejam defendidos pelas pessoas de bem no país. Elizabeth Krieger e o Temer, que vai para a China com o avião presidencial, com a família e amigos, outras autoridades com outro avião. O Brasil vai bem e não precisamos economizar. Realmente, é a questão do exemplo, né? Não vamos nem discutir qual o percentual dessa despesa em relação ao déficit público de 159 bilhões de reais. Mas ocorre que esse déficit público está exigindo da autoridade maior dar exemplo. Tem que dar exemplo. Não pode passar essa ideia de festa permanente. Isso aí não é um convescote, isso aí não é turismo, isso não é passeio para levar família, familiares, amigos, 2 aviões. Isso é um escárnio, é uma ofensa, é uma agressão.
Isso é uma inversão de valores, é, lamentavelmente, irresponsabilidade pública. Isso é imoral. Isso também é corrupção. Esse esbanjamento, esse desperdício, essa falta de respeito, isso também é desonestidade. Marcelo Lima Santos, precisamos dar uma apertada nos custos. O Brasil está com uma carga enorme de despesas com políticos e 3,5 bilhões para bancar partidos é uma lástima. Marcelo, ainda bem que recuaram, né? Nessa questão dos 3,6 bilhões houve um recuo. Mas ainda não sabemos como isso ficará, porque o que se cogita lá é a aprovação de um fundo eleitoral sem definir valores, ficaria depois para a comissão de orçamento definir. Mas eu acho que é incorreto, nesta hora é uma medida que choca, não é? Criar um fundo eleitoral, mesmo sem a definição de valores, porque aí vamos dizer que é um cheque em branco. Não deveria se fazer nada em relação a isso, né? Deveria se cumprir a lei atual. A doação de pessoa física e com limitações. Obviamente se poderia desburocratizar, facilitar essa doação através da internet, através do telefone celular, com cartão de crédito, um depósito de valores não significativos, não é? Sem nenhuma burocracia, facilitaria para colaborar. Aqueles que querem, né, espontaneamente, aqueles que têm um candidato que podem confiar, né? Essa doação não implicaria retribuição, portanto, eliminaria a hipótese da propina e da corrupção. Acho que temos que economizar sim, não é? Alguns dão exemplos pessoais, insuficientes, obviamente, porque o necessário é promover mudança radical. É por isso que eu defendo, desde 99, não é de agora, aqueles que não acompanhavam antes, desde 99, apresentei projetos aqui reduzindo o número de senadores, ao invés de 3 por estado, 2, deputados, redução em cerca de 20%, proporcionalmente Assembleia e Câmara de Vereadores. Uma brutal economia gigantesca, mais de 1 bilhão, certamente, de reais por ano de economia, com desdobramentos, porque, obviamente, você reduz o número de políticos, reduz o número de assessores, de carros, de equipamentos, enfim. Há uma redução significativa. Teremos um legislativo mais enxuto, mais econômico e mais competente, né? E no plano pessoal, eu vou repetir aqui que tenho feito a minha economia pessoal para o Estado brasileiro, desde que deixei o governo do Paraná, em 15 de março de 91, portanto são 26 anos, eu teria o direito de receber uma aposentadoria de ex-governador, que é o teto salarial, mais de 30 mil reais, portanto. Não recebo, abdiquei disso, abri mão, são mais de 10 milhões de reais nesses 26 anos que ficaram nos cofres públicos. Aqui no Congresso eu não recebo a verba indenizatória de 15 mil reais por mês, não recebo auxílio moradia, não moro em apartamento funcional. Portanto, são os exemplos pessoais que existem, mas eu creio que é insuficiente essa posição pessoal, porque nós temos que tomar medidas abrangentes, né, reformadoras. Quando eu falo que temos que ter um novo conceito de Estado, envolve também o Poder Legislativo e, obviamente, o Poder Judiciário. Essa discussão tem que ganhar corpo durante a campanha eleitoral. O Tarek Costa, como o senhor pretende negociar-se eleito com a oposição, que imagino que serão maioria na Câmara dos Deputados, também no Senado? Olha, eu tenho defendido essa tese, né, que hoje o que se pratica é uma inversão. Primeiro o governante quer o apoio do Congresso para depois buscar o apoio da população. E para obter o apoio do Congresso ele acha mais fácil comprar, né? Comprar. Aí surge mensalão, sanguessugas, aí aparelhamento do Estado, loteamento dos cargos, as verbas são liberadas sem critério de prioridade, aí surgem
os desvios, né? E a corrupção se instala. Depois vai buscar o apoio da sociedade e não obtém, porque é evidente que a sociedade não vai apoiar um governo que tem esse perfil, né? Então a nossa proposta, a nossa decisão é essa. O presidente da República eleito tem autoridade política e moral para quebrar esse balcão, acabar com ele, sepultar esse sistema e buscar primeiro o apoio da população. Como? Com reformas, com propostas. E é claro que o presidente tem que se comunicar bem com a sociedade para convencê-la que as suas propostas, que as mudanças que está propondo são favoráveis à população. Então eu vou dizer aqui o que eu já repeti várias vezes. Com o apoio do povo, obtém-se o apoio do Congresso, que o Congresso não rema contra essa correnteza da opinião pública. Quando o povo apoia, o Congresso vai atrás. Então, é só inverter esse processo. O processo atual está invertido e é possível, sim, ter o apoio do Congresso. Da maioria do Congresso, né? Aliás, a cultura política brasileira é do adesismo fácil, a maioria apoia facilmente o governo. O que importa agora é mudar métodos, né? Jogar fora esses métodos da corrupção, da promiscuidade e adotar essa postura de seriedade e de respeito a quem elege, a quem paga impostos no país. Cleo Kajihara. Senhor Álvaro Dias, tem postagens pela rede social que o Temer pode confiscar a poupança. Isso tem alguma verdade? Porque na época do Collor tive uma quantia razoável que se foi. E agora de novo? Tem alguma verdade nisso? Olha, eu não acredito não, viu, o Cléo? Será que chegariam a esse absurdo? Não. Eu não creio. Hoje teriam mais dificuldades, até porque aquele exemplo está vivo ainda na memória dos brasileiros, e o governante que fizesse isso, ele certamente seria arrancado do poder de alguma forma. Eu não acredito nessa hipótese, não. João Caldas, de Minas Gerais, o que o senhor acha do Temer estar demitindo quem votou a favor da denúncia contra ele? Eu acho um absurdo, né? Eu creio que esse é o lado ainda mais cruel do balcão de negócios, né? Além de você eleger a incompetência, a imoralidade, você puxa para baixo a qualidade do governo, né? Porque os nomeados não são os melhores, não são os mais qualificados, né? Desde ministros a ocupantes de todos os cargos de confiança. É o loteamento, né? Então, o presidente às vezes nem conhece o indicado, ele aceita. O importante para ele é o voto aqui no Congresso, né? Então, é essa imoralidade. E aí a forma agora, até essa forma desrespeitosa, né? De demitir quem votou a favor da denúncia contra ele. Então, isso aí é a fotografia mais triste do balcão de negócios instalado em Brasília. São muitas aqui as indagações. O Sérgio Bonon, o que o senhor acha da reforma da Previdência? Ela é necessária, mas não creio que o presidente Temer tenha hoje autoridade para promover qualquer reforma na Previdência quando não se cobra dos grandes devedores, JBS, bancos, que são grandes devedores da Previdência Social, quando há uma inadimplência enorme e corrupção na Previdência, desvio de finalidade na aplicação dos recursos, um governo que não tem a legitimidade do voto e não tem apoio popular, não tem credibilidade, certamente terá dificuldade para discutir uma reforma, né? Porque não se mexe na Previdência sem conversar com os que necessitam dela, né? Que são trabalhadores, que são aposentados. Por isso, eu não creio que esse seja o melhor momento, Sérgio, para fazer essa reforma. O Júlio, o senhor tem planos para desburocratizar os serviços públicos? Eu creio ser fundamental.
Há aí, sobretudo na área do empreendedorismo, né, dos investimentos privados, dificuldades que extrapolam os limites do bom senso exatamente pela burocracia exagerada. Fala-se em desburocratizar há muito tempo, eu me lembro ainda, era bem jovem, né, do ministro Hélio Beltrão, não me esqueci do nome dele, exatamente porque o tema era esse, desburocratização. O Ministério da Desburocratização foi criado e até hoje a burocracia esmaga, né? Portanto, há necessidade. A Cátia Andrade, o que o senhor acha do decreto de Temer sobre a mineração na Amazônia? Bem, eu acho que a Amazônia é um patrimônio que tem que ser preservado e esses decretos que tenham por objetivo apenas a exploração predatória, né, eles devem ser, obviamente, considerados como nocivos e sobretudo, decreto. Né? Quando se faz um decreto, já é uma imposição. Não há uma discussão sobre o assunto, né? Não se consulta, nem mesmo a região, se ela tem interesse. Tem que ser algo mais democrático. Maria Odete, algum avanço em relação ao foro privilegiado? Não, Maria, infelizmente, lá na Câmara não andou. Está lá debaixo da mesa, na gaveta, né? As 7 chaves, provavelmente, do presidente da Câmara, Rodrigo Maia. Ele não tem nenhum interesse em tocar adiante. Então, é preciso empurrá-lo para que ele acorde para a necessidade de respeitar a sociedade que quer o fim do foro privilegiado. Marcos Ferreira, o que precisa ser feito com a educação no país? Olha, muita coisa. Eu fui relator aqui do Plano Nacional de Educação. Se esse plano estivesse sendo cumprido, certamente nós teríamos avanços inegáveis. Desde a alocação de recursos, quando se discutiu aqui o percentual do PIB para a educação, e chegou até a 10%, começando já nos 5 primeiros anos com 7% do PIB, depois subindo até o 10º ano da aplicação do plano para 10% do PIB. Creio que há necessidade, sim, de uma reforma educacional. Boa parte dos problemas brasileiros, para não dizer praticamente todos eles, são decorrentes da ausência de uma educação que capacite os brasileiros a decidir sobre o seu próprio destino. Belvedere, Bruno, o Brasil ainda é viável? Claro, o Brasil tem jeito. O que não tem jeito é o governo. Quando o governo não atrapalhar mais, o Brasil vai avançar, vai evoluir. Eu digo que o melhor programa de governo é aquele que impõe. O governo não vai atrapalhar o Brasil, não vai atrapalhar os que trabalham, os que produzem, não vai atrapalhar os que são assalariados porque trabalhadores, né? Enfim, esse seria o melhor programa de governo, um governo que não atrapalha. Felipe Minati, o que o senhor acha dos debates ao vivo substituírem as campanhas gravadas? Eu sou muito favorável a debate, né? Acho que seria um avanço inestimável. Acho que poderíamos, sim, eliminar esses horários, aqueles blocões, né, dos partidos, e que estimula até a corrupção, porque já na preliminar, candidatos compram partidos políticos para aumentar o tempo de televisão. Então, substituir esse período por debates. As emissoras gostariam muito disso, né? Porque elas poderiam comercializar esses horários. Elas são subsidiadas pelo governo para oferecer esse espaço para os programas políticos gratuitos, né? Mas faturam muito mais quando podem comercializar o horário. Então elas poderiam, ao eliminar esses blocos, o governo economizaria cerca de 1,6 bilhão, esse é o cálculo que foi feito aí recentemente, e as emissoras ganhariam mais do que isso e, como contrapartida, ofereceriam espaços para o debate entre os candidatos, né? A Marlene Piccolo, o que o senhor acha do sistema de voto em lista fechada? Não, Marlene, não gosto. Não gosto porque não temos partidos de verdade, temos siglas para registro de candidaturas. Isso beneficiaria os coronéis. Nós somos partidos ainda
administrado de cima para baixo, cartorialmente, os coronéis estão vivos e eles se beneficiariam disso. Num país aí vizinho, né, um líder de partido colocou toda a sua família como prioridade na lista fechada e elegeu filho, nora, etc. Então, eu creio que esse esquema aqui no Brasil teria também esse objetivo, né, de favorecer os coronéis da política. Nós poderíamos discutir lista quando atingirmos a maturidade política que nos autorize a essa discussão. Hoje não. Rosane Alves, o senhor acredita que todos que foram corruptos serão presos? Não. Infelizmente não. Principalmente se o foro privilegiado prevalecer. Se a Câmara dos Deputados não votar o nosso projeto que o Senado aprovou, acabando com o foro, ao final da Operação Lava Jato vai restar uma amarga sensação de impunidade, porque muitos não serão sequer julgados. As ações prescreverão. Algumas já prescreveram. Para os que possuem mais de 70 anos, já tivemos prescrições. E são muitos os que foram delatados, que estão sendo investigados, e certamente o Supremo Tribunal Federal não terá condições de julgar a todos, com 11 ministros apenas. Essa concentração, a transformação do Supremo em corte criminal é muito ruim para o país. Não é este o papel do Supremo. Por isso o fim do foro privilegiado é muito importante. Sem isso, nós teremos, repito, muitos dos corruptos impunes. A Alexandro Pimenta, a reforma tributária não precisa taxar as grandes fortunas, é o que está se pretendendo vai o deputado Rauli, ao relator, reuniu todas as propostas sobre a reforma tributária e vai apresentar uma proposta reduzindo o número de impostos, reduzindo também a tributação no consumo, aumentando a tributação do capital e da renda e também das grandes fortunas. Acho que estamos a caminho disso ocorrer, Alexandro Pimenta. Mas vamos aguardar o debate para ver como é que fica isso depois. Zilka Brandão, o senhor é a favor do parlamentarismo? Não, agora não. Eu vou repetir, eu já disse isso, não é mais. Os partidos que temos não dariam sustentação ao sistema parlamentar de governo. Certamente fracassaria em pouco tempo. Alguns partidos aí já foram até denominados de organizações criminosas, né? Então, nesta hora, não creio que o parlamentarismo seja adequado. Dependemos de uma eleição com um presidente reformista capaz de promover as reformas necessárias e depois podemos discutir o sistema parlamentarista. Marise França, como será o seu governo se não fizer o que os parlamentares querem? Bom, já falamos sobre isso, né, Marise? Primeiro ganha o apoio do povo, que teremos o apoio da maioria do Congresso. Se os parlamentares não quiserem, mas o povo desejar, certamente tudo poderá ser feito. João Teixeira, se eleito, o que o senhor faria pelos caminhoneiros? Olha, a cada dia eu me torno mais próximo dos caminhoneiros, porque vou conhecendo o drama que eles vivem através das mensagens que recebo no WhatsApp. São grupos de caminhoneiros que se manifestam diariamente, contando todo o drama que vivem nas estradas. E eu conheço muito desse drama vivido hoje, né? Eu tenho tido relatos aí impressionantes, né, de caminhoneiros. Um caminhoneiro vítima de um acidente lá no Pará, por exemplo, numa maca, sofrendo dores incríveis, né, necessitando ser transportado para Cascavel, no Paraná, sem condições de que esse transporte possa ser realizado. Ou um caminhoneiro acidentado lá no interior de Minas Gerais e o hospital não o recebe. Eu tive recentemente que interferir para que um hospital no interior de Minas acolhesse lá um caminhoneiro todo arrebentado num acidente, para que ele pudesse salvar a sua própria vida.
Aí vejo relatos de caminhoneiro que, de madrugada, já cansado, com sono, procura um local para descanso, chega no posto, encontra lá já um policial que o impede de estacionar porque já o local está tomado por outros caminhões. Ele tem que seguir em frente, aí passa por um posto rodoviário fechado e sente que não tem segurança alguma. Aí explode um pneu, ele vai em frente nas estradas esburacadas, algumas lamacentas até aí pelo interior do país, e esperando não dormir no volante para poder chegar em casa e correndo o risco de um acidente que pode tirar a vida de pessoas. Então, esse drama a gente vai acompanhando aqui. E, obviamente, tem que se valorizar essa profissão, né? Ela hoje está sacrificada, porque quando o governo aumenta impostos e, sobretudo, tem como consequência o aumento dos combustíveis, arrasa com as possibilidades de lucro dos caminhoneiros, porque o preço do frete é insuficiente. E aí tem os caminhoneiros autônomos, e tem os que são empregados de transportadoras, e, sobretudo, os autônomos sofrem mais as consequências da ausência de uma política sensível do governo para os seus problemas. Então é evidente que nós temos que trabalhar com eles, com os caminhoneiros. O governo tem que ouvi-los, o governo tem que procurar uma legislação que os atenda. Está na lei que o caminhoneiro, depois de tantas horas de trabalho, tem que parar e descansar. Mas ele não encontra local na estrada para esse descanso. Enfim, a lei diz uma coisa e a realidade diz outra, né? Então, a lei tem que ser praticada e ela tem que ser possível, não é? Legislação impossível pode ser rasgada, não há como sustentá-la. Bem, vamos encerrar. Estamos revoltados com a morte de PMs no Rio. O que pode ser feito? É a Vera Leal. Realmente é revoltante. Eu apresentei aqui um projeto que já foi aprovado, outros parlamentares apresentaram um projeto semelhante, então houve uma fusão de projetos, eu acabei sendo relator ao final, e aumentando as penas daqueles que praticam crimes contra policiais e os seus familiares, numa forma de tentar desestimular o crime contra policiais e familiares. Aqui no plano legislativo é o que é possível fazer, né? Em relação à questão administrativa, né? O que falta muitas vezes é a autoridade. Quando a autoridade não se impõe com rigor, os marginais se consideram superiores às autoridades constituídas e, evidentemente, aí a marginalidade cresce, se agiganta e se torna ainda mais violenta. Tem algumas pessoas aqui falando, o Wellington Prior, por que o senhor está vendo as perguntas no papel? Ah, sim. Olha, eu tô Wellington, tô vendo aqui no papel, porque você sabe que os comentários passam muito rapidamente. Se eu fosse olhar no celular, eu não daria conta, né? Então está aqui a Cristiane, o Eduardo, que são assessores do nosso gabinete, que eles estão exatamente selecionando as perguntas, colocando no papel para que eu possa ler aqui com mais facilidade e responder. Por exemplo, temos aqui perguntas ou comentários, né, de apoio da Elizabeth Cristina Costa, do Gildo Feder, da Sueli Aragão, da Luciana Santos, da Marisa Ferreira, do Adalberto Jacinto de Araújo, da Salma Sheibud, do Luca Brito, da Valéria Nardelli, do Bruno Dunchi, do Pedro Bueno, do Roberto Lopes, do Rodrigo Castro, da Inesina Borges, do Gabriel Lemos Martins, Soledade Moreira, Jim Rodrigues, Gilde Perini e tantos outros, né? Toda a comunicação ao vivo que nós fazemos aqui com vocês, nós recebemos sempre mais de 1.600, 2.000 participações, né, através, com perguntas, com comentários, com
crítica e apoio, né? Então fica impossível responder a todos, mas a gente vai procurando responder o máximo que podemos, né? Muito obrigado aí pela participação, pelo apoio. Mais uma vez eu peço o seu apoio para multiplicar aí a presença na nossa página. Já passamos de 1 milhão, né, de frequentadores aí da nossa página diariamente. Houve uma época que a nossa página alcançava, por semana, chegou a alcançar 37 milhões de pessoas, depois 30 milhões. Agora houve uma queda, talvez, porque não é mais a nossa página a única referência de oposição, né? Houve um tempo que a nossa página era quase que a única referência de oposição aqui no Congresso Nacional. Como houve uma pulverização agora, surgiram muitos opositores, né? Que sejam bem-vindos, mas surgiram recentemente, então há uma pulverização, uma distribuição, provavelmente,